Olá, meus amados irmãos, vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado saúde, é o Senhor que tem nos dado vida. Amém? Então louvamos o nome do Senhor. E já que estamos falando de vida, eu quero nessa manhã meditar com os irmãos sobre algo que está na palavra do Senhor, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, onde diz o apóstolo Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja que no primeiro século da era cristã, o apóstolo Paulo diz aos seus discípulos para que eles não andem ansiosos por coisa alguma. Eu quero fazer a você uma pergunta nessa manhã. Você já andou ansioso alguma vez na sua vida? Quem não andou? Por quantas vezes você se sentiu ansioso em relação a algo, em relação a alguma situação que lhe aconteceu? Quero deixar também um texto que Davi escreve no Salmo de número 9, do versículo 1 ao versículo 4, em que ele diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocedem, caem e perecem diante de ti. Sustentaste o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Queridos irmãos, o que Davi está dizendo aqui no Salmo 9, a partir do versículo 1, nesse texto que nós lemos, não é senão outra coisa do que aquilo que Paulo diz na carta aos Filipenses. Porque veja que Davi enfrenta situações de guerra, situações de combate, situações de conflito, situações em que o inimigo preparava ciladas, o inimigo procurava destruir a sua vida. Mas a confiança de Davi, ela estava em Deus. A confiança de Davi, a sua proteção, ela vinha do Senhor. Então eu quero meditar nesse breve momento aqui com os irmãos sobre dois aspectos. Nós temos o nosso corpo físico, a nossa vida física, o nosso corpo físico e a nossa vida espiritual. E veja bem, nós não podemos negligenciar quanto ao nosso corpo, tanto o exercício físico como o mental. Nós não podemos, porque o nosso corpo físico, ele é revigorado, ele é fortalecido através dos exercícios, da alimentação, uma boa alimentação, exercícios físicos, tudo isso é recomendado pelos médicos. Agora, e o seu corpo, a sua vida espiritual? Como nós podemos fazer com que o nosso corpo espiritual, com que a nossa vida espiritual, melhor dizendo, ela cresça, ela seja fortalecida? Através do louvor, através da adoração, da oração, porque isso é que vai produzir na nossa vida o bem-estar que todo cristão deve ter. Veja que Paulo diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Agora, a ansiedade, ela tem destruído pessoas, a ansiedade, ela tem gerado e causado maus, as pessoas, elas vivem atribuladas, elas não conseguem esperar, elas não conseguem descansar no Senhor, porque vivem ansiosas, vivem preocupadas, vivem tensas. E quando se vive num estado desse, não se desfruta da presença de Deus. Por isso Paulo ele diz assim: olha, tudo aquilo que está afligindo o seu coração, tudo aquilo que está perturbando a sua alma, tudo aquilo que tem causado desespero, angústia na sua vida, apresenta a Deus. Apresenta a Deus através da sua oração.
Apresenta a Deus através da súplica. Apresenta a Deus com ação de graças. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós apresentamos a Deus, quando nós nos comunicamos com Deus, nós estabelecemos o parâmetro que Deus espera de nós, que é o relacionamento. Não existe vida sem relacionamento. Eu friso muito isso na igreja, friso isso muito quando aconselho os irmãos, quando trabalho com aconselhamento pastoral. Não existe. Se você não se relacionar com a sua família, com seus familiares, com seu esposo, sua esposa, filhos, filhas, pais, mães, acaba. O relacionamento acaba, as pessoas vão morrendo emocionalmente, as pessoas vão morrendo espiritualmente. É a mesma coisa com Deus. O nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, ela se dá através do diálogo com Deus. E esse diálogo com Deus é estabelecido através da oração. Veja que nós precisamos reconhecer a importância da oração. Nós oramos na hora de nos alimentar, nas refeições, nós oramos na igreja, nós oramos andando, oramos em todos os momentos, nas emergências. Mas nós não podemos deixar que isso seja algo mecânico. A nossa oração não pode ser mecânica, não pode ser repetitiva, como o próprio Jesus, o nosso querido, amado Jesus disse, que nós não devemos orar como os gentios oram. Nós não devemos orar com vãs repetições, não. Nós devemos falar com Deus. Veja que quando o Senhor Jesus diz assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso. Você já parou para pensar que o pão nosso, o pão que você está precisando hoje, talvez não seja apenas o alimento que estará sobre a sua mesa? Você já parou para pensar que o pão nosso, ele não se refere única e exclusivamente à alimentação? Mas o pão nosso, ele tem uma abrangência muito maior. O pão nosso, ele se refere não apenas ao alimento. O pão nosso, ele se refere à saúde. O pão nosso, ele se refere ao bem-estar físico, mental e espiritual. O pão nosso se refere à sua vida financeira também, à sua vida econômica. O pão nosso, ele se refere ao bom relacionamento familiar. O pão nosso, o pão é aquilo que alimenta. O alimento é aquilo que dá vida, o alimento é aquilo que sustenta o seu corpo, o alimento é aquilo que produz no seu corpo energia suficiente, disposição para você levantar e para lutar. E da mesma maneira que precisamos ter essa disposição no que refere à nossa vida cotidiana, ao nosso físico, ao nosso trabalho e a todas as atividades que envolvem a nossa vida, nós precisamos ter essa disposição espiritual para buscar o Senhor. Por isso Paulo fala assim: apresentem os vossos pedidos a Deus, com oração, com súplicas e com ação de graças. Oração, súplicas e ação de graças. Porque quem nos ouve, aquele com quem nós falamos, é fiel para perdoar os nossos pecados, para ouvir as nossas orações, para atender o nosso clamor e para abençoar não somente a nossa vida, mas também aqueles que nós amamos, aqueles pelos quais nós oramos, aqueles pelos quais e para os quais nós intercedemos diante de Deus. Não ande ansioso, meu irmão e nem minha irmã, nessa manhã. Coloca diante de Deus. Falemos com o Senhor. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, eu oro nesse momento, meu Pai, e peço pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida de cada um que me ouve nesse instante. Tu sabes, ó Pai, tudo aquilo que envolve a vida de cada um dos teus filhos. Tu sabes, ó Deus, tudo aquilo que tem provocado ansiedade.
tudo aquilo que tem provocado angústia, às vezes até desespero. E o Senhor é aquele, Deus. O Senhor é aquele que toca no coração, na mente, na alma. O Senhor é aquele que cura o corpo. O Senhor é aquele que cura a alma. O Senhor é aquele que restaura as emoções. O Senhor é aquele que conforta os abatidos, os oprimidos. O Senhor é aquele que restaura a vida. Por isso, meu Pai, eu te peço nesse momento, conforta, Senhor. Conforta aqueles que estão tristes. Conforta aqueles que estão angustiados. Anima-os, ó Pai. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa vida. Sem ti nós nada somos. Que as orações, que as súplicas, que o clamor, que as ações, que a ação de graças de cada um dos teus filhos cheguem diante de ti, Senhor, com ação de graças. E que os teus filhos possam ver em suas vidas a tua bênção e a manifestação do seu poder. É em nome de Jesus, ó Deus, que eu oro. É em nome de Jesus que eu abençoo cada um daqueles que me ouvem. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu me despeço na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se essa mensagem tem abençoado a sua vida, compartilhe com mais alguém. Vamos disseminar a palavra de Deus. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um forte abraço em Cristo Jesus. Deus vos abençoe.